Entramos, então, no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nós estamos na nossa 8ª aula e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. E hoje o título é O Cordeiro Digno de Receber e Abrir o Livro. Vamos falar, então, da outra cena que João ele visualiza lá no céu, a visão que ele tem do céu. O capítulo 4... Bom, não vou falar aqui agora não, porque eu vou perguntar para vocês aí depois. Vamos lá, vamos seguir. Pode passar, por favor. Então, vamos relembrar, então, o que a gente viu na última aula. Então, nós estudamos na última aula o capítulo 4. Vocês lembram o que a gente estudou no capítulo 4, da aula passada? A visão de João, a porta aberta. Isso. Ele vê o trono, né? E quem está no trono? O trono. Quem está lá no trono, sentado no trono? Vocês não lembram quem está sentado no trono? Cordeiro. Não, do capítulo 4. No capítulo 4. Ah, sim, é Deus. É, isso mesmo. Porque o capítulo 5 aí apresenta o Cordeiro. O 4 é a imagem do Deus Criador. Aí fala da criação dos 4 seres viventes, dos outros 24 tronos que estão ao redor, que são os anciãos que se prostram, que adoram, que reverenciam a Deus, né? Então, é mais ou menos isso que... E esse é o quadro do capítulo 4, ele está interligado com o capítulo 5. Então, nós vemos um paralelo entre esses dois capítulos, que nós vamos analisar aqui no estudo de hoje, tá? Mas, de antemão, eu posso adiantar que a figura central no capítulo 4 é a figura de Deus. Apesar de João não ver Deus, mas ele compreende o texto, deixa claro que é Deus que está no trono. Aquilo, né? Ninguém viu a Deus e viveu, ele consegue viver, ou seja, ninguém viu Deus ainda, né? Então, ele tem uma imagem, uma visão de um ser que está no trono. Ele tenta descrever Deus no trono, mas Deus é indescritível. Mas ali ele consegue contemplar, e a figura central desse capítulo 4 é a figura do Deus Criador, e a criação que adora e que reverencia a Deus. No capítulo 5, nós temos a mudança do personagem principal, que passa a ser o Cordeiro, que é Cristo, a pessoa de Cristo. E que também ele recebe, da mesma maneira que Deus, o Criador, recebe a adoração, nós vamos ver aqui que o Cordeiro, que foi morto e reviveu, ele também é digno de ser adorado, de ser louvado na mesma dimensão do próprio Deus. Tá? Vamos seguir? Eu gostaria que a gente fizesse uma leitura. Vou fazer a leitura aqui para a gente ficar preso ao texto. Então, abre lá em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz. Vi na mão direita. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem aí para, na medida em que a gente for lendo, você vai destacando alguma coisa que mais te chamar a atenção nessa leitura, tá? Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono. Um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste, rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos se prostraram e adoraram. Então, introduzindo aí, toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Então, o que o livro de Apocalipse ele quer mostrar para nós é a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele governa sobre tudo. Por isso, a imagem do trono. O trono ele é central tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5. Na verdade, como nós vimos na aula passada, como no livro de Apocalipse como um todo. Então, o trono é a sala de comando de Deus, vamos dizer assim. E o trono é o lugar do rei. Está sentado e governa. Pode passar. Não são os poderosos deste mundo que determinam os rumos da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são os futurólogos que retiram o véu da história. Ou seja, existem várias ciências tentando desvendar, e elas são importantes para nos ajudar a entender muitas coisas ao longo da história. Pode passar. A história, ela tem sentido. Você não caminha para um ocaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono. Ele reina, ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, assim, o livro de Apocalipse em si, ele quer mostrar essa imagem de esperança para um mundo caótico, para um mundo de perseguição, para um mundo de tantas contradições. E esse capítulo 5, de maneira especial, o 4 e 5, porque eles são conjugados, eles querem, esses 2 capítulos querem mostrar justamente isso, que o fim da humanidade, especialmente daqueles que creem em Deus, e creem no Cordeiro, o fim não será trágico, mas o fim será um fim glorioso, um fim maravilhoso, um fim de coisa extraordinária. Pode passar. Então, vamos destrinchar então cada detalhe aí desses versículos que nós lemos, né? Então, aquele que está sentado no trono tem um propósito para a história. É isso que diz aqui no versículo 1, né? Vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem que está sentado no trono? Aqui a figura primeira é Deus. Está concordando com o capítulo 4. E aí, João ele tem essa visão de que ele vê a mão direita. A mão direita, ela representa justamente a autoridade. E nessa mão direita de Deus está um rolo, está um livro, tá? Pode passar. E esse livro está selado com 7 selos. Então, Deus tem em sua mão direita um livro. Esse livro contém os decretos de Deus, as linhas gerais de todos os acontecimentos até o fim dos tempos.
esse texto, essa passagem aqui do capítulo 5 de Apocalipse, ela faz um paralelo e ela é inspirada lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Quando Ezequiel ele é vocacionado por Deus, o Senhor ele manda comer um livro, um rolo. E naquele rolo que ele come, se torna algo assim, algo amargo dentro do seu estômago, porque ali estava cheio de ais, lamentos, de juízos, porque ele teria que proclamar isso para o povo. Então, é mais ou menos inspirado nessa passagem. Pode passar. Na verdade, aqui fala de um livro, mas não é um livro, é sim um rolo. Mais ou menos como nessa figura aí. Né? O livro que era usado é como se fosse um rolo, e ele era selado ali com esses selos que era caracterizado como algo particular, como algo que estava ali. Por exemplo, a gente vê essa imagem aí, a gente não sabe o que está escrito nela. É algo que é particular, é algo que é misterioso, é algo que a gente não sabe, não tem como saber o que é. Então, esse livro é um livro que estava selado, é um livro que ali continha tudo que relacionava aos mistérios da história humana, mas ninguém sabe o que iria acontecer. Ou seja, a gente não saberia o desfecho futuro, porque o livro estava selado. Mas nós vemos aí, nesse capítulo 5, que o Cordeiro ele se tornou uma pessoa digna de desatar, de abrir, de quebrar o selo. Para que quebrar esse selo? Para trazer a revelação da história. Daí o nome do livro, Apocalipse. Significa revelação. Pode passar. Então, este livro ele foi selado como uma espécie de contrato particular, aos quais o público não tinha acesso. O propósito dos selos em Apocalipse 5 é manter o conteúdo em segredo até o tempo de seu cumprimento. Então, era muito comum selar, né, os livros, os documentos, porque para que ninguém pudesse, porque não era uma coisa particular, não era uma coisa pública, para que ninguém tivesse acesso, era uma coisa mais particular. Então, a ideia que se traz dessa figura, dessa imagem, porque o livro de Apocalipse ele é recheado de imagens, e essas imagens estão dentro do cotidiano das pessoas, e as pessoas entendiam aquilo que estavam sendo descrito nessas imagens. Então, a ideia é mais ou menos essa, que nesse livro de Deus contém segredos acerca daquilo que está ou que irá acontecer dentro da história da humanidade. Só que o livro de Apocalipse é um livro no qual o Senhor ele traz a revelação para nós do que está por acontecer. Então, esse destino selado foi quebrado. E nós podemos perceber e saber algumas linhas acerca daquilo que Deus ele está por fazer. E isso traz esperança para nós na medida em que essa revelação ela é manifesta. Até aí, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper e falar aí. Pode passar. Então, assim, o que seria este documento selado? Pode passar. Quais são as interpretações que nós temos acerca desse livro? Porque a pergunta é, o que é esse livro, então? Esse livro que está nas mãos de Deus, o que significa? Qual o significado deste livro? Existem pelo menos umas 5 ou 6 interpretações, tá? A mais comum são 3. E eu vou passar aqui para vocês. A primeira é que alguns entendem que esse livro é o livro da vida do Cordeiro. Este é um dos temas principais do Apocalipse, conforme diz os textos aí. Podendo indicar que os nomes dos redimidos serão divulgados. O problema dessa interpretação é a ausência de qualquer indicador no contexto dessa passagem, né? Então, para a gente defender essa ideia de que esse livro que está nas mãos de Deus é o livro da vida, vamos dizer assim, o livro que contém o nome das pessoas, ele é complexo da gente defender isso, porque não há um indicador no contexto dessa passagem que seja realmente o nome das pessoas que foram salvas. Tá? Apesar de que no livro de Apocalipse tem também esse livro, o livro da vida, no qual está escrito lá
o nome das pessoas que estarão salvos, né, que serão salvos, vamos dizer assim. Pode passar. A segunda interpretação que nós temos é que alguns da linha preterista vai dizer que, como o Apocalipse ele é interpretado apenas por aquilo que aconteceu na época, então alguns vão defender a tese de que esse livro nas mãos de Deus é o Antigo Testamento, especialmente a Torá, com suas bênçãos e maldições que estipulam as leis da aliança. O único que interpreta este livro corretamente é o Cordeiro. Porém, a ênfase do texto está no futuro. A gente pode perceber desde o capítulo 4, no versículo 1, que é um capítulo paralelo a esse capítulo 5, a gente vê que essa revelação de João não trata apenas do passado, mas ele está apontando algo do contexto daquela época, mas para o futuro. Então, por isso que interpretar também esse livro como o livro da lei, ou a Torá, ele também tem as suas complicações. Bom, eu sigo mais essa terceira linha, pode passar aí, de interpretação, e que também é a mais comum. E esse livro das mãos de Deus é um livro celestial que contém o plano salvífico de Deus sobre a história humana. Então, Jesus é o único que pode revelar o sentido dos dramas humanos e resgatá-los, porque está junto de Deus e foi morto pela salvação do mundo, tornando-se mediador entre os seres humanos e Deus. Então, este livro detalha os juízos que inauguram, aí tem a palavra grega aqui, né, o escatom, que significa as últimas coisas. Escatom, daí vem a palavra escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou do fim dos tempos. Então, é os juízos que inauguram o tempo do fim, e fornecem um final para a história e um começo para o reino eterno de Cristo, bem como descreve a alegria do povo de Deus. Então, esse livro, ele remete justamente para isso, para os juízos de Deus que estão para serem realizados sobre a terra. O livro de Apocalipse, como nós vemos também no início, lá na introdução, quando nós estudamos a introdução, eu falei que, além de ser um livro que trata de aspectos apocalípticos, ele também é um livro profético. Então, dentro da profecia do Antigo Testamento, nós podemos perceber que a profecia ela tem tanto um aspecto de denúncia e anúncio, tanto de salvação quanto de condenação. Então, é por essa linha que o livro de Apocalipse ele vai seguindo, porque ele tanto aponta para o juízo de Deus, o juízo especialmente para o ímpio, mas também o plano de salvação do ser humano, das pessoas, o tempo de arrependimento que o Senhor ele estabelece para que as pessoas se convertam. Então, é uma revelação, é um livro que remete à revelação de Deus acerca do seu plano e da sua obra salvífica, desde a cruz até a volta de Cristo. Então, essa é a ideia que nós podemos perceber a partir de quando a gente vai lendo depois o capítulo 6, os capítulos seguintes vão clareando mais essa ideia. Tá bom? Até aí tudo bem? Ok? Então deu para entender mais ou menos. É lógico, lembrando que a gente estamos estudando um livro apocalíptico. Então o livro apocalíptico ele tem muitas imagens. Tá? Ele tá usando as imagens para trazer uma mensagem. Então aqui é um sentido de uma imagem, figurado. Existe esse livro ou não? Não sei. Mas é uma imagem figurada que João ele traz para falar desse plano, dessa obra de Deus para a história humana. O destino do mundo já está traçado. Deus conhece todas as coisas. Pode passar. Aí nós chegamos no versículo 2 e 3. A pergunta é, quem é digno de abrir o livro? Porque nós vemos aqui no texto que João viu isso tudo, né? Aí no versículo 2 ele fala, vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, olha que coisa interessante, né? Esse livro, que é muito importante, esse livro que está também no cenário central aqui desse capítulo, a pergunta que se dava era, quem pode abri-lo? Quem pode desvendar isso tudo?
Quem pode realmente descortinar aquilo que está encoberto acerca do nosso futuro, acerca das nossas vidas, a vida da humanidade, da criação de Deus? E o texto é claro ao dizer que não existia ninguém digno. Ninguém era digno de pegar no livro, nem de olhar para ele. Ninguém era digno de sequer relacionar-se com esse livro em si. Aí, lembrando aí da aula passada, até o Tássio ele citou uma passagem lá de Marcos, falando de dois discípulos que queriam sentar lá junto de Jesus, queria se sobressair em relação aos outros discípulos, e Jesus falou que aquilo que eles estavam pedindo, eles não tinham nem noção daquilo que eles estavam pedindo. Talvez traz a ideia dessa questão aqui no que acontece nesse versículo 2 e 3, porque ninguém é digno de estar diante do trono ali, e principalmente de abrir esses selos, de desvendar aquilo que está por acontecer e por estar por Deus realizar na história humana. Porque isso remete, como eu falei, ao plano salvífico de Deus, e essa obra salvífica é uma missão, uma obra do próprio Deus, é uma obra divina. Então, nenhuma criatura ela tem essa autonomia e essa liberdade, e não foi achado ninguém no céu ali, nenhum apóstolo, ninguém, nenhum ser, nenhuma pessoa, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem demônios, nem Satanás, ninguém tem esse poder. Pode passar. Então, o livro está selado com 7 selos, esse rolo. E os 7, como nós já vimos, eles indicam algo completo, algo perfeito. Focaliza na plenitude do plano divino. Então, ele está selado com 7 selos, porque ali está a marca de Deus, a marca divina. O DNA divino está neste rolo, está nesse livro que contém essa obra e esse plano todo de ação de Deus para a salvação. Pode passar. Então, o livro selado indica o plano não revelado e não cumprido de Deus. Abrir aquele livro, destacando seus selos, significa não somente revelar o plano de Deus, mas levá-lo a cabo. Então, por isso que é um livro sagrado, é um livro especial, é um livro que não é qualquer pessoa que pode trazer a revelação daquilo que continha, das palavras daquele livro, e também de levar a cabo, ou seja, de cumprir aquele livro, de cumprir aquilo que estava designado naquele livro. Por isso que não era qualquer pessoa que poderia fazer aquilo. Apenas um poderia abrir, desatar e cumprir, fazer cumprir com aquelas palavras que estavam designadas ali. Pode passar. E aí a gente tem algo inusitado, né? Porque João, quando se pergunta quem era digno de abrir o livro, diz que João chora desesperadamente ao perceber que ninguém era digno de abrir o livro. Por que eu botei aqui a palavra desesperadamente? Porque é mais ou menos a ideia que o texto original ele traz aqui, quando diz, no versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, o choro de João aqui é um choro de profunda tristeza. A ideia da palavra aqui é essa, no grego. É um choro de uma profunda tristeza, como se alguém perdesse algo. Sabe, quando uma pessoa perde um parente, algo muito próximo, e a pessoa fica desesperada, chora copiosamente, entristecido com aquela situação? Essa é a ideia desse choro aqui de João. É um choro desesperador. Porque, diante da pergunta do anjo, não tinha ninguém capaz, até então, naquele momento, João não sabia, ele não sabia quem ia se apresentar, então ele chora desesperadamente porque não tinha ninguém digno. Porque, como diz o capítulo 4, no versículo 1 lá, né, a gente pode perceber que esse livro contém justamente o conteúdo dele, algo que se desvendaria os mistérios acerca dessa obra salvífica. Vamos lá, pode passar. E aí é provável
que ele tenha chorado pelos eventos que poderiam não se concretizar, isto é, a vinda final do reino de Deus. Aí vamos lembrar do contexto de João. Então, o contexto dele, o contexto da igreja, era o contexto de uma igreja perseguida. Era um contexto de muito sofrimento. O próprio João estava exilado, preso. E muito provavelmente condenado à morte. Vendo no seu próprio futuro a morte se aproximando. Assim como muitos de seus irmãos em Cristo já haviam morrido e estavam sendo perseguidos. Então imagine só, João tem aquela visão, aquela revelação da parte de Deus, e a esperança dele estava contida naquele livro. Que ele sabia e entendia que os planos de Deus estavam contidos ali. Mas o fato de, naquela visão que ele tem, não ter alguém digno de abrir aquele livro, foi algo desesperador para ele, porque o choro de tristeza, de desespero de João, foi porque o medo, vamos dizer assim, daquelas promessas de Deus de não se cumprirem. E por isso ele chora, por isso ele fica triste, porque ele estava receoso de justamente não acontecer aquilo que havia sido prometido desde Jesus, no seu tempo em que ele estava terrenamente ali ensinando os seus apóstolos. Então imagine só, as esperanças indo embora diante de uma promessa que não se cumpriria, porque não tinha ninguém para abrir e levar a cabo o plano salvífico de Deus para a história humana. Esse é o contexto mais ou menos que a gente tem ali de João. Pode passar. E aí, no versículo 5, nós temos a solução apresentada pelo anjo. E aí, isso é motivador para nós. Isso traz esperança para nós. Porque há um consolo para nós. E o consolo, olha o que diz no versículo 5. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos, os 7 selos, e abrir o livro. Aí aqui é fundamental. Aqui é algo essencial nesse livro. Por isso que o livro de Apocalipse ele é formidável, porque é um livro de esperança. Porque é uma palavra de consolo, é uma palavra de consolo para nós hoje também. Porque a palavra é não chores. E às vezes nós choramos como João com medo do futuro. Quantas vezes nós não ficamos tristes aí por causa dessa pandemia toda? Às vezes a gente fica preocupado, como será o nosso amanhã? Como será o nosso futuro? Não tem vacina ainda. O vírus está pegando, está aí fazendo vítimas. E aí? Mas esse livro traz para nós essa mensagem de esperança. Para a gente não chorar, não ter medo, não ficar triste. Porque o digno procurado é o digno encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. É isso que o capítulo 5 quer mostrar para nós. O Cordeiro é aquele que é capaz de dirigir toda a história humana e dar sentido à nossa vida. Não estamos em vão aqui nessa terra. Não estamos em vão aqui nesta vida. O Cordeiro de Deus, ele é digno. E digno por quê? Porque ele foi morto. Porque ele foi morto. Pode passar. Então, a solução da história está em quem? Está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele venceu para abrir o livro. Tanto é que esse livro ele é dado. Na verdade, Deus está na mão direita de Deus e ele foi entregue para o Cordeiro. É a autoridade que o Cordeiro ele é revestido para poder desatar e abrir esse livro. Pode passar. Até aí tudo bem, gente? Tá claro para vocês? Sim. Olha o que diz no versículo 5, né? Então, relendo, né? Então disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Pode passar. Então nós temos aqui duas figuras, duas imagens, que é a do leão, o leão da tribo de Judá, e a raiz de Davi. Essas duas expressões, elas caracterizam o Cristo vencedor, que resume toda a esperança messiânica do Antigo Testamento. Então, por exemplo, lá em Gênesis, se alguém puder abrir aí, para ler para nós, Gênesis 49, versículo 9 e 10.
E outra pessoa abre lá em Isaías 11:1. Aqui está o resumo da esperança messiânica, do Messias que o judeu esperava, e que está esperando até hoje, né? Os judeus, né? Porque nós cristãos já vimos o cumprimento dessas profecias em Cristo, em Jesus. Mas aqui tem um resumo dessa esperança messiânica, e essas duas imagens revelam muita coisa. Então, quem achou aí? Gênesis 49, 9 e 10. Judá é um leãozinho. Na pressa você subiu, meu filho. Ele se agacha, se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão todos os povos. Muito bem. Então, ó, então isso nos revela, falar de cetro, né? O cetro é o cetro do rei que governa, do governante. E o leão é a figura o quê? A figura e a imagem da força, da autoridade. Por isso que nós temos muito recheado na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, essa figura e essa imagem do leão. A Bíblia, o leão é um dos animais que mais são, que é mais apresentado na Bíblia. O leão, é a figura do leão imponente, o rei, né? Aquele que tem força, tem autoridade. Então, essa é a ideia messiânica que estava por trás da figura e da imagem do leão. E que de Judá sairia esse leão, o leão que governaria sobre Judá, o leão da tribo de Judá. Então, é dali. E o capítulo 11 de Isaías 1 faz essa conexão também. Quem pode ler aí? Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Então, mostra o quê? Que é da linhagem de Davi, a linhagem davídica, né? Davi foi o rei, né? Um dos principais reis de Israel. Então, da linhagem dele surgirá esse Messias. Como nós vimos, as profecias se cumprem todas em Jesus. Por isso, a imagem desse anjo que consola João dizendo, olha, não precisa chorar, porque já se cumpriu. Aquele que é considerado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele já venceu. Então, a vitória já foi garantida. Garantida onde? Lá na cruz. Então, nós temos alguém que tem o controle de tudo, ou seja, esse livro que tem o controle de tudo, esse livro que significa o controle e toda a obra salvífica de Deus, toda a esperança humana que está contida neste livro, ele foi dado para esse cordeiro. Então, esse cordeiro ele tem toda a autoridade para tanto desatar os selos, quanto para levar a cabo tudo aquilo que está ali descrito pela parte divina. Por isso, a obra que ele fez na cruz garantiu isso para todos nós. É essa figura e essa imagem que o capítulo 5 de João quer mostrar para nós. Pode passar. Então, a palavra venceu diz literalmente aquele que ganhou uma vitória. A vitória vem de uma aparente derrota. O mal é vencido por meio do terrível sofrimento da cruz, né, sacrificial da cruz. Eu digo que é uma vitória que vem com uma aparente derrota porque Jesus morreu. Ele teve que morrer, ele teve que ser derrotado, vamos dizer assim, para que tenhamos a vitória, né? Mas ele também venceu porque ele ressuscitou. Deus o ressuscitou, o levantou. E e ele venceu assim todos os inimigos. Por isso que nós temos essa esperança de que todos os inimigos de Deus eles já foram derrotados. E o último está ainda por se cumprir, mas já é o derrotado. Então todos os nossos inimigos, que é Satanás, que é o pecado, que é a morte, todos eles já são derrotados diante de tudo aquilo que Jesus já venceu por nós na cruz. É lógico que Satanás, ele ainda tem ainda o seu poder limitado, mas nós temos no próprio livro a revelação de que o decreto sobre ele já está feito. O destino dele vai ser o lago de fogo.
Isso já é certo, já está correto. E ele já está amarrado, o poder dele é limitado. Porque ele não pode com a autoridade de Cristo sobre a igreja, sobre nós. O próprio pecado também foi vencido. Então, se nós podemos superar o pecado, é por causa da obra de Cristo, daquilo que ele fez e venceu por nós na cruz. Assim como a própria morte. Por mais que muitos de nós iremos enfrentar a morte física, a morte não terá domínio e poder sobre o lado espiritual. Ou seja, a morte final, ela não será decretada sobre a nossa vida. Porque nós temos o sangue de Cristo sobre nós. Ou seja, a segunda morte não irá nos alcançar. Porque esse livro, Salvífico de Deus, ele diz que nós seremos salvos, seremos conduzidos pela vitória do Cordeiro lá da cruz. Então é mais ou menos essa ideia que o texto quer mostrar para nós. Pode passar. Então a palavra venceu está ligada à figura do Cordeiro. Então essa é uma das mais belas combinações de metáforas de toda a Bíblia. Interessante, né? O leão é o Cordeiro. E é interessante essa imagem do leão e do cordeiro, né? A figura do leão, que é um ser forte, que é um animal forte, e do cordeiro, que simboliza um animal frágil. É lógico que essa imagem do cordeiro aqui, ela está muito ligada aos sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, que apontavam justamente para Cristo. Então, o cordeiro pascal, lembra do Êxodo? O cordeiro pascal, que era imolado, e que o seu sangue era aspergido sobre as portas. Então, o Cordeiro, ele traz essa ideia do sacrifício salvífico, essa obra de salvação que estava já apontando para Cristo. Por isso que a imagem principal também de Jesus no Apocalipse, e não só no Apocalipse, mas nós vemos isso muito em João também, e em outras partes da Bíblia, até o Paulo, ele cita muito essa imagem do Cordeiro. Então, na verdade, quando o anjo fala assim, olha, o leão da tribo de Judá venceu, e quem aparece não é o leão, é o Cordeiro como morto, porque remete justamente que essa vitória foi dada por meio do sacrifício. Então, o Cordeiro está apontando para a cruz, para a obra salvífica de Jesus na cruz. São imagens, tá, gente? São imagens. O livro está recheado de imagens, né, para apontar uma mensagem acerca dessa obra de Deus. Pode passar. Então, o Cordeiro é a figura central, né, do livro, determina o plano da ação desde a liturgia celestial do capítulo 4 e 5 até a unidade de Deus e do Cordeiro do trono do capítulo 22. Então, a gente vai vendo essa imagem, essa figura em todo o livro de Apocalipse. Pode passar. Então, a imagem principal do Cordeiro, como eu falei, é lá do Cordeiro Pascal, né? Pode passar. E que está ligada a Isaías 53, tá? Lembra lá? Até Paulo ele cita lá em Romanos também. Como cordeiro para o matadouro. E aí isso remete para nós também, que nós somos levados como ovelhas também para o matadouro e tal. É mais ou menos essa ideia. Do servo sofredor, daquele que levou sobre si nossos pecados, nossos castigos da cruz. Então, essa é a ideia do cordeiro lá. Então, a vitória do cordeiro não foi pela espada, mas pelo sacrifício. Cristo é, na realidade, o vencedor, mas sua vitória foi conquistada na cruz. Ou seja, é um paradoxo, né? É algo que remete a uma aparente derrota, mas que essa aparente derrota traz a vitória. Algo que remete a uma fraqueza, mas na verdade traz uma grande força. É aquilo que Paulo também sempre disse, né? Como é que é? A loucura de Deus é a sabedoria humana. Ou seja, aquilo que para nós humanos, parece loucura, para Deus é um sinal de grande sabedoria. É um paradoxo, como Isaías diz no capítulo 55, assim como os céus estão distantes da terra, assim estão os pensamentos e os caminhos de Deus em relação ao nosso. Pode passar. Então, e aí o cordeiro também tem uma descrição desse cordeiro, que é algo também muito interessante. O cordeiro, ele é descrito como tendo 7 chifres e 7 olhos. Mais uma vez, são símbolos.
Aqui nós temos o que? A onipotência e a onisciência do Cordeiro Guerreiro, que são destacados. Por que a onipotência? Porque o chifre, tanto no Antigo Testamento, que lá em Daniel a gente vê isso também, tá? Em Daniel, e no livro de Daniel, o livro apocalíptico, o chifre, ele simboliza poder. E aí os 7 chifres quer mostrar o quê? A perfeição desse poder. Então, está querendo mostrar o quê? Que esse cordeiro que tem 7 chifres, na verdade, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. O poder está sobre ele. Por isso que ele tem essa autoridade de pegar o livro. Porque ele é onipotente. Todo o poder está em suas mãos. Além disso, ele tem 7 olhos. E os olhos é aquilo que tudo vê. Ou seja, que tudo conhece. Então, fala da onisciência do cordeiro. Então, estou apontando o que aqui? As características cristológicas, a ideia da característica divina do próprio Cristo, que ele também é Deus, onipotente, onisciente, e que tem toda essa autoridade. Pode passar. Além disso, ele aponta outra coisa. Os 7 olhos do cordeiro é identificado com os 7 espíritos de Deus. 7 espíritos, ou seja, não é que tem 7 espíritos, é que fala sobre o próprio Espírito Santo. Está representado aqui nessa figura dos 7 Espíritos de Deus, que são enviados por toda a terra, conforme diz o versículo 6. Quem é que envia o Espírito? A não ser o próprio Deus e o próprio Cristo. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus ele diz, olha, ficai em Jerusalém, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, então foi necessário que ele ascendesse ao céu, que ele subisse, para que pudesse vir o Espírito Santo. Então, a fonte do Espírito, o envio do Espírito vem por meio da obra de Jesus. Daí, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, tem essa ideia que lá no capítulo 14, 15, 16 de João, do Evangelho de João, né, daquele que Jesus ele diz, olha, vou enviar o Consolador, vou enviar o Paráclitos, o Espírito, o Advogado, que estará junto de vocês. Então, isso tudo está apontando aqui. Então, o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai por Jesus ao mundo para realizar essa missão. Tanto é que Atos 1,8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito é enviado pelo Cordeiro para realizar, para dar continuidade à obra salvífica de Deus neste mundo. Então, o tema da missão também está presente aqui no capítulo 5. Por isso que esse capítulo ele é formidável. Ok até aí, gente? Ok. Vamos lá, pode passar. Quais as implicações, então, de Jesus estar com o livro da história nas mãos? O Cordeiro de Deus, já no centro do trono, agora ele pega o rolo na mão direita de Deus. O Cordeiro assume o controle. Ao pegar esse livro, ele assume o controle, onde ele foi investido de autoridade. Lembra lá o que Jesus ele falou no finalzinho do capítulo 28 de Mateus? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Olha as conexões que o livro de Apocalipse faz com outros textos bíblicos. É muito interessante isso, né? Então, o Cordeiro ele tem autoridade. O seu sacrifício na cruz lhe conferiu esta autoridade. Pode passar. Então, o que isso implica para nós hoje? O que isso implica? Pode passar. Primeiro lugar, deve levar-nos a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Olha, esse livro fala, no capítulo 5, fala de oração. Ou seja, olha o que diz o versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, essa revelação aqui ela é extraordinária. Porque toda oração que você faz mostra que está lá, diante do trono de Deus, diante dessas taças. A sua oração está lá no céu. Está lá diante do Senhor. Ou seja, está lá perto, diante daquele que está com o livro na mão, com o destino de tudo nas suas mãos.
Olha que coisa maravilhosa, né? Então, isso revela para nós que nós precisamos continuar orando e com confiança, que a nossa oração está chegando diante de Deus, diante do trono. Existe um lugar reservado para nossas orações lá no céu. Isso tudo por causa do Cordeiro, que permite isso a nós. Pode passar. Não dá tempo de destrinchar mais ainda, né? Mas olha, deve levar-nos à evangelização fervorosa. Cristo morreu para comprar com o seu sangue pessoas de todo o grupo étnico, linguístico, político e grupo social. Como diz lá, né? Olha, o Senhor, ele comprou, a irmã Verônica citou, né? Comprou com o sangue dele para Deus as pessoas de todas as tribos, povos, ou seja, a salvação é aberta para todas as pessoas. Por isso deve nos motivar, nós como igreja, a evangelização, a levar a palavra de Deus adiante, porque já foi comprado. Jesus morreu por todos, para toda a humanidade. Mas é lógico, Jesus morreu por todos, mas todo mundo está salvo? Não, é necessário crer. Mas Jesus morreu para todo mundo. Todo mundo tem acesso à salvação. Então, foi comprado. Ou seja, o sangue de Jesus, aqui é uma linguagem comercial, ela está falando do comércio, é a figura de linguagem que João ele usa para mostrar que o sangue de Jesus, ele compra. Ele comprou. Uma outra palavra para isso está lá em Colossenses, Paulo também usa, né? Que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Ou seja, é uma ideia também, uma ideia comercial, né? Que o pecado, ele traz uma dívida. Mas Jesus, ele pegou essa dívida e cravou na cruz, ou seja, ele pagou essa dívida com Deus, por causa do pecado. Então, é como se a gente tivesse uma dívida muito grande e Jesus fosse lá e pagou tudo para nós. Essa é a ideia. É coisa maravilhosa, extraordinária que o Cordeiro faz por nós. Pode passar. Terceiro, que implicação isso tem para nós? O fato do Cordeiro ter o controle de tudo na mão. Deve levar-nos a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Ou seja, ele nos garante também uma posição espiritual, uma autoridade. Fomos constituído reino. Nós reinamos com Cristo. O reino de Deus se aproximou com Cristo. E ele vai vir plenamente com a sua segunda vida. Mas o reino de Deus já foi inaugurado. E o sacerdócio, ou seja, isso nos torna com a liberdade de ter livre acesso a Cristo, à presença de Deus, e levar outras pessoas também ao trono de Deus. E por último, pode passar, deve levar-nos a dedicar tudo que somos e temos ao Cordeiro. Ou seja, deve nos levar tudo isso que esse livro quer nos mostrar, e o fato de o Cordeiro ter o controle de todas as suas mãos, deve nos levar à adoração, à rendição, a exaltar a Ele, que é merecedor e digno de todas as coisas. Pode passar. E aí, o Cordeiro, assim como o Criador de todas as coisas, no capítulo 4 ele foi adorado, o Cordeiro também é digno de ser adorado. E o Cordeiro, ele é adorado por quem ele é. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, e o Cordeiro que foi morto. Pode passar. O Cordeiro, ele é adorado por onde ele está no trono. Pode passar. Ele é adorado pelo que ele fez. Com seu sangue nos comprou para Deus e constituiu reino e sacerdotes. E ele é adorado, pode passar, por aquilo que ele tem, a adoração de todo o universo, ou seja, toda a criação também é chamada a dignificar o Cordeiro. E aí, esse capítulo 4 e 5, para a gente fechar essa parte aqui, ele traz uma ideia de uma liturgia, de um grande culto. Porque vamos lembrar também que toda essa revelação de João acontece no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana para o cristão é o domingo, é o dia de culto. Então, tudo isso acontece num culto, muito possivelmente num culto, onde João está cultuando ao Senhor. E existe uma dimensão que, durante o culto, João ele recebe essa revelação da parte de Deus. Então, é lógico, muitas questões simbólicas por trás desses 2 capítulos, mas nesse culto está acontecendo coisas na terra e, ao mesmo tempo, está acontecendo coisas no céu. E algo está se equiparando, céus e terras, se nivelando numa mesma dimensão. Pode passar, vou mostrar isso para vocês.
Então, olha, os cânticos de Apocalipse 4 e 5, aí a gente tem que ver a unidade dos capítulos 4 e 5, da aula passada com essa aula, são dois grandes oratórios. Aí o oratório, um é o oratório da criação, que é o Deus Criador, no capítulo 4, e o oratório da redenção, que é o capítulo 5, que fala do Cordeiro. Oratório é um gênero musical dramático, que era muito comum na literatura antiga, com solos e coros, acompanhados de orquestras. Daí a ideia do coral, aí o Vicente falou do coral de anjos e tal. Então, são solos, coros, acompanhados de orquestra. Então, na verdade, o que está acontecendo no capítulo 4 e 5 é uma ideia mais ou menos como João ele está na sua liturgia de culto da terra, mas Deus o transporta para o céu para mostrar o que acontece quando a gente cultua a Deus da terra, o que acontece também no céu, como culto, como celebração. Então, aqui, as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos, da natureza, se unem para o louvor celestial. Vejamos. Pode passar. Então, o culto ao Criador começa com um quarteto, cantando um hino seráfico. Seráfico vem dos serafins. Olha o que diz no capítulo 4, no versículo 8. Diz assim, ó. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, nós começamos o culto aqui celestial com um quarteto cantando, esse hino seráfico que é o hino lá de Isaías 6, lembra? Da vocação de Isaías? É os serafins que cantam o Santo, Santo, Santo. Depois, no segundo, se segue o coro, constituído de 24 anciãos que representam a igreja, que prossegue o louvor ao Criador. Capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, em sequência do culto, nós temos um coro da igreja louvando ao Criador. Terceiro, pode passar. Se ouve os solistas. Os solistas. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 2. Nós temos um solo aí de um anjo que diz assim: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E aí vem o responso. No versículo 5. O responsório. Né? Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e o livro. Quinto. Quando o cordeiro pega o livro, ouve-se em uníssono o quarteto e o coro dos anciãos, a igreja, cantando um novo cântico, que está lá no versículo 9 e 10 do capítulo 5. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus que passai toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, segue a liturgia com outros cânticos, segue o culto com outros cânticos, com outras vozes, também celebrando o Cordeiro. Sexto, pode passar. Aí nós temos um coro, o coral, majestoso dos anjos, no versículo 12, que também dignifica o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto e receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Poderíamos aqui também destrinchar cada título de Cristo aqui nessas palavras, também que é algo extraordinário. E por último, nós temos toda a criação se unindo nessa adoração, que é o versículo 13, né? Cantando: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Então, esse capítulo 4 e capítulo 5, ele é uma grande liturgia daquilo que acontece. É o culto no céu, é a celebração do céu, é a dignificação, é uma imagem, mais ou menos, um retrato do culto da terra, demonstrando o que acontece no céu quando nós, como igreja, nos unimos na celebração aos seres celestiais para adorar e invocar o nome do Senhor. Pode passar. Já está acabando já, gente. Por fim, quando encerra o coro universal, ouve-se o grandioso amém, que é o encerramento, que parte dos lábios dos 4 seres viventes. E aí segue-se um silêncio ofegante e os anciãos que representam a igreja se prostram e adoram. Ou seja, a prostração é um grande sinal
de adoração. Prostrar-se é render-se. A adoração é uma grande rendição a Deus. Assim é a música do céu. Ao mesmo tempo que ela é cheia de entusiasmo, produz profundo senso de adoração, a ponto da igreja se prostrar-se. Pode passar. A igreja na terra não tem o que temer, não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana, que nós vamos ver depois, nos próximos estudos, né, os juízos de Deus por meio desses rolos que vão sendo abertos. Mas a gente não tem que temer os juízos de Deus. Porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade do céu e da terra. E os que o seguem o Cordeiro, jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Não temos que temer o juízo de Deus, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, concluindo essa parte, pode passar, pai. Concluindo, assim como o capítulo 4, este é um dos capítulos mais fantásticos das Escrituras, tratando de vários temas. Nós tratamos aqui da escatologia, que fala sobre o final dos tempos. Falamos da cristologia, só desse capítulo, né? As características de Cristo. Falamos da soteriologia, que traz a ideia da salvação. E falamos de adoração. Tudo isso num capítulo só. Pode passar. A escolha pelo Cordeiro feita por Deus significa que ele não se volta para os poderosos, mas para as vítimas. Não para o forte, mas para o fraco, dando outro rosto ao sucesso e ao exercício de poder. Então, a figura do Cordeiro representa isso. É da fraqueza que nós tiramos força, diz lá em Hebreus 11. Não é isso, é do fraco que nós temos a força. A fraqueza de Deus é forte. Ou seja, a fraqueza de Deus revela uma grande potência. Esta é a mensagem importantíssima para uma cultura de alto engrandecimento que nós temos nos dias de hoje. Apocalipse desmascara a cultura humana e a violência que ela institucionaliza. Esta é uma lição importante para uma igreja que não raro tem escolhido o modo de ação secular e não divino, no qual líderes frequentemente se tornam ditadores em vez de servos. Quantas vezes a gente vê isso, né? Líderes que se tornam ditadores e querem ditar as coisas, que querem se autopromover, mas na verdade nós somos chamados apenas para servir, para ser servo. Porque essa é a cultura do céu, essa é a cultura de Deus, é a cultura do Cordeiro. Pode passar. E aí eu quero fechar aí, eu quero ouvir vocês aí para a gente fechar aqui, pelo menos uns 5 minutos finais aí. Pode passar, pai. O que mais te chamou a atenção do estudo de hoje? Existe algo que foi dito que você não sabia? Gostaria de ouvir vocês aí em 30 segundos aí, gostaria de ouvir cada um de vocês. O que você pode compartilhar aí, comentar acerca desse capítulo? Ou se tiver também alguma dúvida, alguma pergunta, também pode fazer, para não ficar só eu falando aqui. O que vocês acham? O que é a representação dos 7 selos? A representação dos 7 selos. Os 7 selos, os selos é tipo algo que fecha, né? Que sela. Então ali, como mostrou na imagem, né? É algo selado, é algo que está tipo assim, que é um documento particular, vamos dizer assim. Essa é a ideia. É uma figura, né, de linguagem para mostrar que aquele livro ele estava fechado, ele estava oculto, vamos dizer assim. Aquilo que continha nele era algo particular, mas o Cordeiro ele se tornou digno de poder abrir aquilo ali e tornar público aquele documento. Então, a quebra dos selos é uma quebra para revelar, para descobrir, para abrir e mostrar tudo aquilo que estava escrito. Mas tem referenciação às 7 igrejas? É porque é a questão simbólica, o 7, né? Porque, na realidade, não precisa ter 7 selos. Apenas um selo você já sela uma carta. Por exemplo, Paulo, quando selava suas cartas, um selo só você já selava, entendeu? 7 aqui é uma ideia simbólica. Assim como as 7 igrejas, é uma ideia simbólica, né? Não existia só 7 igrejas lá na Ásia. Existiam mais igrejas também. Mas o 7 é apenas para representar essa ideia do completo, do todo, da perfeição, que está apontando para Deus. É a questão simbólica.
Tá respondido, Luiz? Tá, amém. O que mais? O que vocês gostariam de comentar aí? O que mais te chamou a atenção nesse estudo aí? Tá claro? Eu estou sendo claro? O ritmo que a gente está seguindo tá dando para entender? Eu preciso do feedback de vocês também, para às vezes pode ser que está corrido, às vezes pode ser que as palavras estão sendo muito complexas e vocês não estão entendendo. Me fala para eu melhorar aí para vocês. O que mais me chamou a atenção nesse estudo foi quando o pastor falou sobre as orações dos santos, né? Que todas as orações que a gente faz está lá diante do Senhor, na taça. Então, como é importante, né? Que às vezes a gente fica até meio... Eu falo que, por exemplo, eu fico até meio assim, mas eu não sei orar direito, eu ficava naquela, assim... E depois a gente vê lá, acho que é em Mateus, que Deus ele não está preocupado em palavras bonitas. Então, o que eu entendi assim, que a gente tem que abrir o coração para Deus realmente e orar. Né? Não precisa de ficar buscando palavras bonitas, mas assim, que tem que adorar a Deus realmente, porque creio assim que a oração não é só um pedido que a gente vai fazer a Deus. Na oração a gente também está adorando a Deus. Verdade. Isso mesmo. Deve nos motivar, acima de tudo, a continuar orando, porque você vai ver isso no capítulo 8 também, a importância da oração, que vai apontar de novo para a oração da igreja, o quanto que essa oração ela chega diante do trono de Deus. Então, no capítulo 8 a gente também vai ver esse tema reaparecendo. É um livro litúrgico, gente. O que é algo litúrgico? É algo que tá ligado ao culto. O livro do Apocalipse é um livro de culto, que está... É a ideia de João recebendo a revelação do culto. A importância do culto. Isaías, quando ele tem a revelação de Deus lá no capítulo 6, o chamado profético dele, ele está no culto. Ele diz, via o Senhor quando ele estava indo no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava no templo. Ali ele vê o Senhor, no próprio templo, num momento de culto, celebração. Não é diferente aqui. O capítulo 1 mostra que João estava ali, uma ideia de culto, cultuando ao Senhor. Talvez ele, mesmo preso, aprisionado ali, no seu culto, na sua devocional, ali ele recebe essa revelação da parte de Deus. E por isso que é um livro cheio de orações, cheio de cânticos, cheio de música, cheio de pregação, de profecia. É o culto. Está acontecendo o culto. E é a dimensão do céu e a terra, né? Em todo tempo, a plena adoração, né? Justamente. É inspirador demais. Pelo menos eu fico assim, eu estou assim, eu estou maravilhado com esse estudo, sabe?